profeta, esse grande homem de Deus, esse grande mestre na palavra. Queridos, a paz de Cristo, minha gratidão ao bom Deus por sua fidelidade, generosidade, compaixão, misericórdia, numa demonstração de amor, de benevolência, concedendo-me a oportunidade, mais uma vez, estar com a noiva do Cordeiro neste santuário, para celebrá-lo na beleza de sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Mas se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é o nosso quinhão, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso tudo. Pois sem o Senhor nada temos, sem o Senhor nada fazemos, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é meigo, o Senhor é fiel. É por Ele, através dEle, por meio dEle, que aqui estamos para magnificá-lo e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer muitíssimo ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do anjo desta igreja, do líder maior deste ministério, pastor Silas Malafaia, a pastora Elisete Malafaia, pela confiabilidade, pelo apreço, pela consideração, por estender as boas mãos sacerdotais sobre mim, permitindo-me cooperar com a história desta igreja. E outro sim, hoje muito bem representado aqui pelo seu muito digno e honrado vice-presidente, pastor Odilto, agradecê-lo pela fidalguia, pelo apreço, pela irmandade e por permitir estar aqui cooperando com a bênção da igreja neste culto tão especial. Ao pastor Jean, pastor Lucas, pastor Alexandre Camargo, esses companheiros da labuta do mestre que têm sido a bênção de Deus sobre a nossa vida. Martinha, muito bom ouvi-la, Deus te abençoe muitíssimo. E hoje eu trago aqui um dos nossos livros. Isso aqui é recente, 5 passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz. Não é um livro de sermão, não é de exegese nem de hermenêutica, é um estilo de vida, porque o pregador, antes de pregar por palavras, prega por vida. Então, esse livro tem abençoado muita gente. Outro livro, Superando os Getsêmanes da Vida, é o trato de uma reação depressiva que o homem Jesus teve. Jesus, humanamente falando, teve reação depressiva, síndrome do pânico, como ele tratou disso tudo, como ele saiu desse beco sem saída. Esse livro tem ajudado muita gente. Outro livro é este aqui, Tira Minha Alma da Prisão, uma depressão profunda que Davi estava, e ele gritando desesperadamente dentro de uma masmorra existencial, evocando uma nova liberdade, e este livro tem sido resposta de Deus a muitas pessoas. Depressão não é manha, depressão é uma doença. E uma pessoa em depressão, ela não está endemoniada, ela está carente de amor. Então, a depressão tem cura. E outro livro, isso aqui, Abrindo o Coração para Não Morrer do Coração, é uma exaustão emocional que o homem Jesus chegou no maior nível de exaustão, clinicamente chamada hematitrose, quando os poros se abrem e os vasos finíssimos se arrebentam e o sangue sai misturado ao suor. Esgotamento, estresse. Este livro
também tem sido resposta. Quem me acompanhou ontem nas redes sociais, viram a minha atividade, e esses livros visam a suprir um desafio que nós temos lá na nossa paróquia amanhã. Estará ali à sua direita, se você puder estender sua boa mão amiga, os céus irão te honrar, porque Jesus disse: quem faz um dos meus pequeninos, a mim me fazem. Abra sua Bíblia por bondade, abra sua Bíblia, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 36. O Evangelho do Cristo, segundo São Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. 36. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode dizer graças a Deus. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. Você pode recitar ou repetir as palavras de Jesus neste versículo? Por bondade, diga: não temas, crê somente. Em um ato profético, diga: não temas, crê somente. Esse texto, muito familiarizado a todos nós, há uma probabilidade muito grande dos senhores e senhoras já terem ouvido uma série de ministrações, pregações, ensinos e lições nesse texto, porque trata da crise, da problemática que Jairo está enfrentando com a sua filha, e a mesma fora a óbito, e houve uma ação miraculosa do Cristo, revitalizando a sua filha e devolvendo ao seio da sua família. Neste momento em que Jesus vai liberar estas palavras, Jairo está vivenciando um processo dramático na história da sua vida. E hoje, à luz da palavra de Deus, vamos observar a objetividade do Cristo ao liberar estas palavras, onde o Cristo queria atingir e fazer das suas palavras um meio de fertilizar o interior de Jairo, para ativar em Jairo a esperança que neste exato momento Jairo está dando por finda. Jairo será o nosso personagem hoje, e nós entenderemos um pouco da metodologia utilizada por Jesus diante de situações que a vida nos leva a estar inserido. Quando nós olhamos para esse personagem do sexo masculino, onde a Bíblia dá o seu nome, dá a sua importância e dá um parâmetro da sua família. A Bíblia vai dizer que Jairo é um dos principais homens da sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele tem uma filha única de 12 anos, e a filha dele vai ser acometida de um problema que a Bíblia não dá o diagnóstico, mas a Bíblia diz que ela está moribunda. Em outra versão, ela está a um passo do óbito, e é neste momento que Jairo, diante de todas a estrutura social, sociológica e religiosa que ele tinha como representante entre os seus contemporâneos, nada pudera fazer para manter a sua filha tanto saudável quanto viva. E a Bíblia vai dizer que ele sai desesperadamente ao encontro de Jesus, quebrando uma série de paradigmas, de protocolos, de barreiras, de conceito, e quando ele vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele vai adorar a Jesus, vai rasgar a sua alma, vai abrir o seu coração e vai clamar a Jesus. E na declaração de Jairo a Jesus,
ele vai dizer que a sua filha está prestes à morte, e ele diz assim: vá lá em casa, impõe as mãos sobre ela, e a minha filha irá sarar, irá viver. Observe que Jairo fala sobre a morte da filha, mas simultaneamente entre a morte, ele coloca o verbo sarar e o verbo viver. Associado ao drama, ele conecta cura e vida. Cura e vida. Jesus sai ao encontro da menina que deixara Jairo ela em casa. No meio do caminho, Jesus para curar uma mulher hemorrágica, e Jairo, quando percebe que a mulher hemorrágica fora curada e que Jesus decide ir novamente seguindo a sua casa, chegam os mensageiros, alguns principais da sinagoga, e chega para Jairo e diz assim: não incomoda mais o mestre, a tua filha já está morta. Ora, os mensageiros dirigem esta palavra a Jairo, mas quando chegamos no versículo 36 que lemos, a Bíblia não diz que Jairo ouviu esta mensagem. A Bíblia vai dizer que foi Jesus que ouviu. Ora, Jairo está com seus aparelhos auditivos perfeitos. Logo, ele ouvira, só que a Bíblia não registra que ele ouvira. A Bíblia e o evangelista, por obra e graça do Espírito Santo, vai dar ênfase que Jesus ouviu. E quando Jesus ouve estas palavras, Jesus não foca nos mensageiros que trouxeram a mensagem da desgraça e da morte. Jesus vai focar em Jairo. E quando Jesus foca em Jairo, Jesus diz assim para ele: não temas, crê somente. Por que Jesus libera esta palavra a Jairo? Não temas, crê somente. Porque quando Jesus percebe que os mensageiros liberaram a palavra a Jairo, Jesus faz imediatamente uma anamnese do interior de Jairo e percebe, no diagnóstico que faz, que a mensagem da morte da menina gerou uma metamorfose no interior de Jairo. Abrira feridas, gerou um descontrole emocional, produzindo desespero, e o desespero é o inverso da esperança. Logo, para Jairo, a esperança tinha evacuado, não havia mais sentido, e Jairo, neste momento, começa a morrer em si mesmo. Jesus percebe tudo isto, e Jesus, então, vai tratar de Jairo com uma metodologia terapêutica, liberando a sua palavra, dizendo: não temas. Jesus não está apenas dizendo para ele: não tenha medo. Jesus está indo mais além. Jesus está dizendo: não perca o controle, mantenha-se firme e não deixe esta mensagem de morte manipular você. Continue crendo, mantenha a chama da esperança, porque tem um novo capítulo para a história da sua vida. Vamos juntos. E vocês sabem o final. Chega lá, Jesus opera o milagre e ressuscita sua filha. Hoje nós não vamos focar na ressurreição da menina. Vamos focar nessa metodologia terapêutica de Jesus ao liberar essa palavra: não temas, crê somente. Há uma probabilidade muito grande de senhores e senhoras a ter entrado este santuário e com descontrole emocional, sem perspectiva de dias melhores, por causa de uma mensagem que recebera e não sabe o que poderá lhe acontecer. E o Senhor te trouxe a esta casa
para lhe dizer: filho, filha, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando olhamos para esse cenário, esse pano de fundo que a Bíblia nos apresenta, há algumas lições que podemos extrair daqui. Uma delas, não há uma explicação lógica para as contradições da vida. Se faz necessário ter habilidade para não se tornar um refém das mesmas. Olha, que contradições, e não há explicações lógicas para isso. Você vê Jairo com uma menina, uma filha, adolescente, 12 anos, filha única. Ninguém gera filho, projetando a morte desse filho ou dessa filha na adolescência. É na adolescência que você começa a ativar os sonhos da projeção da vida para essa criança. E Jairo, ele perde a menina aos 12 anos, na transição entre infância e adolescência. No entanto, ele diz para Jesus: a minha filha está à morte. Ele tem consciência que ele está perdendo a menina. E não há explicação lógica para as contradições da vida. Por exemplo, a primeira contradição: Jairo, o seu nome significa aquele a quem Deus ilumina. Iluminado por Deus, porém a escuridão da morte entra na sua casa. Como que uma pessoa iluminada por Deus vai ter a sua família dominada pela escuridão da morte? Isso vem nos ensinar que nem sempre as surpresas da vida correspondem com a essência significativa da nossa existência. Muitas das vezes somos fiéis e sofremos uma infidelidade. Somos comprometidos com a verdade e somos traídos por uma mentira. Nós criamos filhos com princípios éticos, morais, espirituais, e de repente somos surpreendidos que o mesmo optou por caminhos totalmente contraditórios às sementes que plantamos no solo do seu coração. Como entender isto? Não se entende. São as contradições da vida. Jairo passa por isto, e mostrando que nenhum de nós estamos isento disso. Outra contradição que não tem explicação lógica é que Jairo é testemunha ocular de uma mulher hemorrágica que está sofrendo de uma enfermidade há 12 anos, e Jesus a cura. E a filha dele tem 12 anos, está indo a óbito. Como você percebe, você olha, vê Jesus curando uma pessoa que está doente na mesma idade, no mesmo tempo que tem a sua filha. E você está precisando de um milagre, e o milagre não acontece. É Deus nos ensinando que a vida não nos dá explicações. Os propósitos divinos não são de acordo com as nossas lógicas e pensamento. Se você não tiver uma convicção plena do seu chamado, segundo o decreto divino, de acordo com o amor de Deus para eles, você entra num conflito de fé, acaba blasfemando contra Deus e cometendo loucuras. Além disto, é necessário entender que para cada pessoa, Deus tem um propósito específico, e cabe a cada um de nós viver o propósito segundo o desígnio divino. Jairo nos ensina: você está precisando de um milagre, vê Jesus curar do teu lado, na tua frente, na tua retaguarda,
e nada acontece com você. Não tem explicação. Isso faz parte de desígnios, de propósitos, de conselhos eternos. Agora, por que Deus não lhe cura ali? Por que Ele não te atende na sua expectativa? Porque aquilo que você acha que é bom, Ele quer te dar o melhor. Aquilo que você acha que é o melhor, Ele quer te dar o excelente. E aquilo que você acha que é excelente, Ele quer te dar o extraordinário. A mulher hemorrágica foi curada há 12 anos, já é algo extraordinário, mas não soube o que é uma ressurreição. Jairo não viu a filha ser curada naquele momento, porque Jesus reservou para ele algo sobrenatural. Isso faz parte de um grande propósito. Aí Jesus cura a mulher hemorrágica e vamos, Jairo, para a tua casa. Quando Jesus está indo com ele, vêm os mensageiros e dizem: não incomoda mais o mestre, sua filha está morta. Aí você vai ver no versículo que lemos dizendo: e Jesus ouvindo, vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. O que é este ato de Jesus se posicionar e dizer a Jairo: não temas? Sabe o que Jesus está falando para Jairo? Jairo, toda a mensagem que acabaram de liberar para você agora de morte, eu estou recusando esta mensagem. E eu estou neutralizando, porque não é isto que será a realidade da história da sua vida. Deus te trouxe hoje nesta casa para lhe dizer que o Senhor Deus está recusando toda a mensagem de morte em história da sua vida, e está liberando uma palavra de esperança, sinalizando um novo tempo para você. Você está rodeado de mensageiros lhe dizendo: não tem mais jeito, acabou, é o fim, entregue os pontos. E Jesus está lhe dizendo: eu recuso toda a mensagem que liberaram para você, porque tem uma palavra de esperança, de um novo tempo para a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora, por que a Bíblia não diz que Jairo ouviu, mas registra o evangelista e ouvindo Jesus ouve a transmissão da mensagem da morte e vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. O que significa esse ato de Jesus ouvir? Significa que Deus está atento a tudo que está acontecendo na sua vida. Nada acontece com você fora dos olhos de Deus. Ele está atento a tudo que está acontecendo com você. Ele está no controle da situação e Ele está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Além disto, Ele está recusando toda palavra de maldição, toda palavra de desgraça, toda palavra de tragédia, toda palavra de falência e toda palavra de morte que lançaram sobre você. Ele está recusando, Ele está neutralizando, e Ele te trouxe a esta casa para falar contigo dizendo: filho, filha, nenhuma palavra maligna de azar ou fatalidade terá legalidade na sua vida. Eu, o Senhor teu Deus, neste exato momento, estou recusando toda palavra de morte em tua vida. Aí Jesus diz: não temas, crê somente. Este não temas e crê somente estão recheados
de uma série de lições. Os segredos divinos que recheiam estas palavras. Não temas. Quando Jesus diz não temas, Jesus não está dizendo apenas, Jairo, não tenha medo. Jesus está dizendo, não perca o controle. Mantenha-se firme. Eu estou aqui. E o primeiro segredo desse não temas, esse primeiro segredo do não temas, é a liberação do bálsamo divino. Porque Jesus percebera que a mensagem abrira feridas em Jairo. E Jairo estava sangrando por dentro. Aí Jesus olha e diz assim, não temas. Quando Jesus diz não temas, Jesus está passando o bálsamo nas feridas que foram abertas no interior de Jairo. Deus está lhe dizendo que o bálsamo divino está sendo liberado para você. Porque esse bálsamo divino é para todo aquele que está em apuros, em desespero, com feridas abertas na alma. Jesus, ao te dizer, não temas, Ele está colocando o seu bálsamo em todas as suas feridas, porque em meio às crises, Ele sempre tem uma palavra